Boa noite. Tem alguém aí? Oba, tem gente entrando. Estamos... Que dia é hoje? Sexta-feira, 19 horas. Começando a nossa live sobre Setembro Amarelo. Enquanto as pessoas entram, eu vou cantar uma musiquinha pra vocês, pra dar um clima introdutório. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, what could be worse? And the tears come streaming down your face when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Aê, foi nossa música introdutória. Está começando a nossa live Setembro Amarelo, que é mês de conscientização da necessidade de prevenir o suicídio, mas a prevenção ao suicídio tem que ser o ano inteiro, porque, né, é um fenômeno que acontece em massa no mundo e no Brasil ao longo do ano. Então, temos que ter atenção em relação a isso. Essa live foi marcada a partir de uma sequência de questionário no meu stories, em que a gente teve a temática do Setembro Amarelo e muitos entraram em assuntos profundos, importantes sobre saúde mental, sobre depressão, ansiedade, baixa autoestima e vários assuntos que eu sozinha não conseguia lidar, apesar de ter passado por todos eles e entender muito o que vocês estão passando. Senti que a gente precisava da ajuda de um profissional para dar uma força maior, para dar uma luz nesses assuntos. Então eu convidei a minha tia Cândida, que ela é psicóloga clínica e da saúde. Ela mora no interior do Rio de Janeiro e ela trabalha da terapia à distância, ela trabalha com um canal dela no YouTube que fala muito sobre todos esses assuntos também. E ela é bem preparada para ter essa conversa, inclusive foi quem me ajudou bastante quando eu estava nesse lugar, quando eu passei por isso tudo. Então, espero que nosso papo seja gostoso. Agora preciso saber como encontrar ela. Tia, você já tá aí? Manda um oi pra eu já te puxar. Já tá aqui. Uhul! Para ver se melhora. Foi? Pronto. Não, eu mudei aqui o. Deixa eu ver. Melhorou? Você tá sem som, sem áudio. Não tô. Ninguém tá te ouvindo. Fala.
Tá me Opa! ouvindo? Ah, agora tô. Uhul! É o Yupi! meu celular que dá defeito. Oi, meu amor. Oi, tia. Obrigada por se juntar a nós aqui nessa live. Muito bom ter você. Imagina. Eu estava contando, você viu, né, a minha introdução, dizendo que a gente precisava da ajuda dos universitários para falar sobre esses assuntos. E, assim, queremos falar sobre o que, né, por ser a temática de Setembro Amarelo, o que leva ao suicídio, né? Quais são as luzes vermelhas que a gente pode ver antes, né? Como é que a gente pode ajudar os sintomas, né, do pré-ato. E você, como uma sobrevivente ao suicídio, né? Seu pai, meu avô, infelizmente tirou sua vida. Você tem muita visão, muito input sobre esse assunto. Então, com você a palavra, pode começar. Introduz aí o assunto. Então, antes, oi para todo mundo. Amei você cantando, fiquei emocionada. Então, é um prazer falar para quem te escuta, porque eu já percebi que as pessoas estão bem interessadas, e isso já é o primeiro passo para a gente evitar o suicídio. Vamos lá. Porque não é assim, como evitar? Se tivesse uma bula para a gente dar certinha, não acontecia o ato. Na verdade, é um conjunto de coisas que acontecem, né, que precisam acontecer para que isso seja evitado. Uhum. Na época do meu pai e do seu avô, a gente não tinha metade dos conhecimentos que a gente tem hoje. Hoje a gente tem a neuropsicologia, neurociências, trazendo para a gente muitos conhecimentos. Então, é bem diferente falar hoje do que falar naquela época, né? Mas, assim, o primeiro passo é a gente falar, é a gente entender, né, que não existe uma bula para, então se eu seguir isso eu não vou me suicidar, mas existem conhecimentos que são muito importantes da gente adquirir, né? E um deles é saber observar alguns sintomas. Isso não é só para o suicídio. Eu queria dizer que, na verdade, a gente está aproveitando o suicídio, que é um fato, é um fato que você pode mensurar, porque a depressão, às vezes, é difícil você mensurar ela. Né? Ela é invisível. E ela é invisível e ela é de várias formas, né? O suicídio, não. Você tem várias formas de cometer o ato, mas o suicídio é tirar a vida e a morte. Então, é fato que você... Então, é mais fácil você falar dele, né? Mas ele, na verdade, ele é a ponta de um iceberg bem grande, que é a saúde mental. Entendeu? Então, eu queria que todo mundo... eu sempre... todos os stories, todo o trabalho que eu faço com a psicologia na internet tem a ver com alguns conhecimentos que a gente precisa ter para entender que a nossa cabeça, assim como o nosso coração, assim como o nosso estômago, também fica doente. E, às vezes, nasce um coração que tem uma válvula que não é muito legal. Aí, o que eles fazem? Eles trocam a válvula ou tomam um remédio. Existem alguns cérebros que nascem com algumas formas. Gente, acho que você congelou para mim. Tá bom. Foi? Olá. Foi? Foi sua voz, a imagem ainda não voltou para mim. Agora foi. Então é isso. Eu acho que, de uma certa forma, eu fechei isso, né? Eu acho que eu falei... Te respondi? Te respondi? Respondeu, muito. Falando em doenças invisíveis, muitos dos assuntos, muitas das perguntas que vieram para mim estavam em torno da depressão.
E aí eu queria que você conversasse um pouco com a gente sobre o que é a depressão, como a gente pode perceber ela, aquela diferença que você já conversou comigo sobre a depressão clínica, que é diagnosticada, e aquela depressão que é efeito da vida, do acontecimento, para as pessoas entenderem, para nem todo mundo que está depressivo é doente, né? O título de doença não necessariamente cabe a todos os casos. Fala um pouquinho com a gente sobre isso. Tá. Antes eu li agora uma coisa assim. A Lua está falando um assunto tão legal e estão falando de rebelde. Então, vou aproveitar isso. Olha eu ignoro, eu deixo passar. Não, mas eu vou aproveitar isso para falar para vocês. O rebelde, a Lua, é um assunto ótimo. A gente tem a hora para ele, mas quando a gente não consegue, por exemplo, colocar a sua cabeça e prestar atenção numa outra coisa, e de repente vem um rebelde, vem um show, aí eu vou, penso no show, digo que quero falar com a Lua. Quando eu me percebo com essa dificuldade, eu preciso prestar atenção, que eu preciso me cuidar. Eu preciso, poxa, por que eu não tô conseguindo prestar atenção? Por que a minha cabeça está muito agitada? Né? Isso que eu falei é uma questão. Então quer dizer que todo mundo que está assim, tá com depressão? Não necessariamente. Mas essa é uma característica que tem, ultimamente, contribuído para que muitas pessoas entrem em depressão. Né? Porque, agora voltando a falar o que a Lua tinha me pedido, né? A forma com que eu abordo a depressão. Existem alguns tipos de depressão. Vamos entender. Existe uma depressão que vem como uma consequência de alguma questão física, patológica do corpo. Assim, por exemplo... Peraí, tá dando uma travada. Deixa eu mudar um negócio aqui. Pera, deixa eu mudar um negócio aqui. Tá. Uhum. Vamos ver se vai melhorar. Então, tem uma depressão que ela vem... Eu ia dar um exemplo. O jovem, como ele mexe, o hormônio dele, ele está no ápice do hormônio. Pode ser... Existem casos de depressão na adolescência porque vem oriundo nessa variação de hormônios. A mulher, antes do parto, existe a depressão pré-parto, pós-parto, também oriunda da questão, o hormônio também. É óbvio que as questões também, quando você tem bebê, muda um monte de coisa, muda. Mas o hormônio ajuda bastante a você entrar. Então, tem uma depressão que é ligada realmente ao corpo físico. Mas existe uma outra depressão que os sintomas são parecidos, mas a gente chama de outra origem, que é origem psíquica. O que é isso? Então é psicológico, é mentira. Isso é psicológico. Isso, gente, isso é uma coisa popular. É uma frase popular antiga. Não existe isso. Né? O que é psicológico, ele dói no corpo. Ele dói. Ele vem da cabeça, ele vai para o coração e ele vai para o corpo. Então, o que é psicológico também dói. Né? Mas a gente está falando que essa depressão, ela não é o que a gente chama de... Ela está com a doença da depressão. Ela tem os sintomas da depressão. Né? O que é o sintoma da depressão? A depressão passa a ser um sintoma de desorganização emocional, desorganização psíquica. Tem a ver com você não falar. Aí tem a ver com, quando eu falei do suicídio, aquele conjunto de coisas. Às vezes eu venho
com um jeitinho, a minha cabeça tem um jeitinho de operar. Aí, às vezes, eu nasço numa família, numa cultura, numa cidade, onde eu tenho muitos estímulos ruins, e eu passo traumas na minha vida, isso fica ali dentro, e aí aquilo ali vai funcionar na nossa cabeça de alguma forma, e eu não trato, eu vou ter o quê? Os sintomas no corpo. Porque a coisa mais importante que eu queria, em primeiro lugar, que as pessoas entendessem, eu não sei quem estuda um pouco mais sobre isso, que lê. Eu acredito que muita gente leia. Eu vejo que esse seu pessoal aí é muito, muito interessado, todo mundo estuda, eu acho muito legal. Mas, então, entenda uma coisa que eu acho que é super importante. Existe uma coisa que é mente, né? Tudo que vem na mente se transforma em sentimento. Do sentimento vai para o corpo. Então, isso não tem a ver com crença, isso não tem a ver com religião, não tem a ver com nada. Isso tem a ver com estudo. Hoje, então, com a neuropsicologia, a gente tem como comprovar que as nossas operações aqui, elas se transformam em sentimento e elas vão para o corpo em forma de sintoma. E se eu não cuido daqui, eu vou ter o quê? Sintomas no corpo. E a depressão é o mais comum, justamente pelos tipos de experiência que a gente tem passado ultimamente. Boa. E a ansiedade, tia? Como é que entra nisso? Como é que a gente pode entender melhor o que é a ansiedade? Eu sei que os sintomas são de taquicardia, de falta de respiração. Eu recebi até algumas perguntas aqui que eu fui salvando para ver se a gente falava sobre. Sinto palpitação, perda de ar e grande tensão no corpo, tremedeira. São coisas assim que aparecem quando temos ansiedade. O que é ansiedade? Sim, então, ansiedade é um sintoma. Na verdade, assim, eu vou procurar falar também um pouco numa linguagem não muito da psicologia, mas para a gente poder entender um pouco, né, o que é a coisa. Ansiedade, na verdade, é quando o seu corpo grita para você para fazer alguma coisa. Vamos pensar. Se você chegou ao ponto de ter ansiedades, é porque você precisa... Alguma coisa tem dentro... A ansiedade, ela não vem do nada. A ansiedade, ela não é um monstro que ela vem, né? Ela tem... Você pode até não saber qual é a origem, não saber de onde vem, mas ela vem de algum lugar. Por isso que conversar é legal, por isso que terapia é legal. Porque quando você conversa com um profissional, ele vai mostrar para você que aquele sintoma de desequilíbrio do corpo, eu não tinha acabado de falar que é pensamento, sentimento e corpo. Então, quando vai o desequilíbrio no corpo, porque o desequilíbrio está aqui. Então, é um sinal de que, poxa, eu preciso de ajuda. Então, assim, vocês que têm muita ansiedade... porque, assim, uma coisa é você ter ansiedades diárias, daquela que você, numa vida que a gente está vivendo, muitos estímulos, né? Eu não estou falando daquela ansiedade que vem, às vezes tem uma situação, né? Tem a live da Lua, aí eu fico, eu digo ansiedade como a menina descreveu, Crônica, né? patológica. Aquela que vem e que você, às vezes, te paralisa, e aí ela, se você não cuidar, ela desenvolve para o pânico. Porque o pânico na verdade, a ansiedade extrema. Né? Você pode ir direto para o pânico, ou você pode ir passando por etapas, ou você pode ficar segurando na ansiedade durante um tempão. Aí a pessoa fica segurando na ansiedade um tempão, não procura ajuda. Aí um dia tem uma crise, de pânico. Pronto. Quem teve uma grande crise de pânico sabe que não é legal. Entendeu? Não é legal, é chato, é doloroso, poxa, a gente fica... Então, é legal não se acostumar. Então, ansiedade é isso. Como nós somos diferentes, são vários tipos de... Então, assim, eu não tenho taquicardia, então eu não estou ansiosa. Você pode até não ter taquicardia, mas a ansiedade, ela gera alguma aceleração. Então, às vezes, tem gente que está ansiosa, está parado.
não necessariamente fica andando, mas a cabeça dele está girando em milhões de pensamentos. E aí, como eu falei, pensamento, sentimento, corpo. Entendeu? Alguém escreveu aqui, chega a chorar sem saber o motivo, né? Mas aí é o lance. Por isso que a terapia é bem bacana. Ou então alguma psicoeducação, para você entender algumas coisas. Se você chorar, por exemplo, pensando no choro, ai meu Deus, eu acho que eu vou morrer, esse sintoma é muito, eu não vou aguentar. Esse choro, ele vai potencializar os seus sintomas. Se você souber entender que aquela ansiedade é o pico de alguma coisa que você tem que resolver, mas isso não vai te matar. Se você se acalmar e entender que aquele choro, ele pode botar para fora aquilo que está te fazendo mal, legal, você chora, quando você acabar de chorar, a sua ansiedade vai ter passado. Isso é uma técnica, por exemplo, isso é uma forma que você pode. Mas eu fico com medo de ensinar vocês a saírem de ansiedade, porque, na verdade, quem tem muita ansiedade, ansiedades paralisantes, precisa de ajuda, gente. Precisa. A gente está aí, já está. Agora eu entrei na história para talvez dar o suporte que a Lua não possa dar. Eu estou respondendo a várias pessoas. A gente tem todo o amor possível de fazer isso. Então vocês têm com quem conversar, pelo menos agora. Mas tem que falar, entendeu? Tem que botar para fora. Eu tenho essa disponibilidade. Eu tenho essa missão de ajudar. E assim, não é a troco de nada que eu e a Lua nos juntamos. Não é a troco de nada que nós temos essa história na nossa família. Não é a troco de nada que... Só que a gente tem uma coisa muito parecida, que a gente não quer se conformar com isso. Tá, eu tenho, beleza, mas vamos lá, vamos ajudar, vamos crescer isso, porque não estamos sozinhos. Isso é da condição humana, não é meu, da Lua, ou da Fernanda Young, ou do... Isso é da condição humana, não é só você, é da condição humana. Várias pessoas existem dessa mesma maneira. Total. Nossa, muito importante. Muito importante saber disso. Ô, tia, veio uma pergunta para mim no Stories lá atrás. Falou que o que eu acho das pessoas que se cortam. Eu sei que isso é uma realidade para muitos jovens. Muita gente que passa por isso, que tem alguma dor indescritível interna, eles trazem para fora em forma de violência com o próprio corpo. Como a gente pode ajudar essa pessoa? O que a gente pode falar para essa pessoa? O que faz ela querer se cortar? Então, a automutilação tá muito mais comum hoje em dia nos jovens, porque a gente tem que ter um equilíbrio, gente, entre a nossa vida tecnológica, entre a nossa vida de estudante, entre a nossa vida de pessoa, de filho. A gente tem que ter um equilíbrio. Então, a gente vem também numa sociedade que pressiona demais, né? Vocês jovens provavelmente vivem em famílias de pessoas de outra geração que não pegaram tecnologia, muitos deles. Então, devem viver aquela diferença de pensamento que né, deve ser uma não é, a gente não leu uma coisa sobre isso, essa diferença? Sim. Ih, menina, li aqui um negócio, até me perdi completamente. Não posso ler comentário nenhum. Peraí. Não posso ler. O que você perguntou mesmo? Então volta ao que a gente estava falando sobre automutilação. Isso, beleza, desculpa. Gente de outra geração que não pegou tecnologia. Não. A automutilação. Eu estava embarcando por isso e esqueci da automutilação. Então, essa reação, na verdade, ela tem a ver com esse mundo moderno que a gente está. Tem a ver com a falta de diálogo que a gente se encontra. Gera essas dores no jovem, no adolescente, porque a automutilação está muito mais presente no jovem hoje. Né? Assim, é difícil você encontrar uma pessoa muito mais da minha idade, por exemplo, se automutilando. Os escapes vão ser outro. O jovem, que isso é patológico. Que quando eu digo patológico, isso é um SOS para pedir ajuda. Não é normal. Aliás, não gosto dessa palavra. Não é ideal que vocês se cortem para procurarem o prazer,
né? Ou uma dor maior do que aquela que vocês sentem, muitas vezes por falta de diálogo, muitas vezes por falta de ajuda, né? Então, o que eu posso dizer para as pessoas que não conseguem segurar esse ímpeto, porque no fundo não são eles que querem fazer isso. Você está tão impregnado, aí sim, você já está doente. Por que é a doença? É quando você já identifica, isso é muito importante falar, que você já está com uma química no corpo, é onde a depressão chega num estado que você precisa procurar um psiquiatra e você precisa medicar. Porque nem todas as depressões você necessariamente já medica. Se você vai para uma psicoterapia, se você tem um acompanhamento, tem mudança de hábitos na sua vida, você muitas vezes reverte isso, na maioria das vezes você reverte. Agora, quando você está com uma depressão ou química daquilo que eu falei da primeira vez, ou você já está com uma depressão que você não tratou e já está nesse nível, muitas vezes você precisa recorrer, sim, ao medicamento. E graças a Deus que a gente tem hoje medicamentos que possam equilibrar essa química e aí sim você, junto com a psicoterapia, poder resolver. Porque o remédio sozinho, ele só vai resolver o seu sintoma, equilibrar o seu corpo, e a psicoterapia vai te dar o apoio que fez você entrar ali, né? Vai te dar aquele apoio. Muito bom. E tia, Oi, amor. o que eu ia perguntar? Tem muita gente que veio falar comigo que está numa situação em que não consegue dizer para os pais o que está passando. Tem problema ou de depressão, ou de ansiedade, ou de palpitação, ou de pânico, e não consegue dividir com a família. Os responsáveis falam que é frescura, mandam parar com isso. O que você daria de conselho? Tipo, como é que a gente pode chamar a atenção desses pais? Como é que a gente pode conseguir ajuda para essa galera toda que está precisando de um suporte? Bom, dependendo da idade da pessoa, fica mais difícil, porque às vezes, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, procura um psicólogo. Se você tem 12, 14, 15, Não 16, pode. não, é que até pode. Você pode ir a um posto de saúde por conta própria, entra num posto de saúde, procura enfermeira, chefe, e fala, eu queria uma consulta com psicólogo. Você poderia, mas eu entendo que as situações são muito, muito delicadas. Nem todo mundo tem essa possibilidade de procurar. Porque o ideal é quando você não tem um diálogo em casa, que você procure alguém que te compreenda. Nem que seja o seu vizinho, o padeiro, o cara que vem entregar conta de luz, sabe? O seu vizinho, sei lá, um amigo. Pois é, aí o amigo, deixa eu deixar só assim. O seu amigo da sua idade, ele pode te entender, porque ele pode até sentir isso. Quando eu digo procurar alguém que te entenda, é alguém que te entenda e possa te ajudar, que tenha um conhecimento a mais que você. E não precisa ser um psicólogo, porque assim, se for um adulto, por exemplo, ele vai ver e vai falar assim, poxa, eu não posso ajudar porque eu não sou psicólogo. De repente, ele vai te ajudar. Até lá, ficar aqui ouvindo o que eu falo, ouvindo o que a Lua fala, ouvindo pessoas. Tomar cuidado também para não ouvir milhões de pessoas, porque isso também confunde. A gente tem hoje na tecnologia, que eu adoro, eu trabalho com a tecnologia, mas quem me conhece um pouco mais, eu tenho algumas pessoas que me acompanham também, sabem que eu estudo isso. Tecnologia e saúde mental. Então, a tecnologia, eu acho que a maioria de quem está me ouvindo nasceu com a tecnologia já lá acontecendo, né? Já nasceu com o computador na frente. Então, a gente agora é que está conseguindo mensurar, que eu quero dizer assim, entender os resultados disso na vida das pessoas. Então, o seu estilo de vida tem a ver. O que você come, estilo de vida, não é que, então não vou para balada. Não é isso. Você é jovem, tem que se divertir. Mas se eu fui para uma balada, eu cheguei tarde, no dia seguinte, eu vou beber bastante água, eu vou me alimentar legal, sabe?
Uhum. Por que que eu preciso de álcool para beber? O álcool é cultural. Então, eu posso olhar o álcool, por exemplo, de uma outra forma. Então, tudo isso faz parte desse equilíbrio que vai ajudar qualquer um de vocês a evitar esses sintomas e evitar esse lugar, né? Muito bom. Outra pergunta é a seguinte, eu tô muito entrevistadora hoje. Você está arrasando. Nossa, está arrasando. Fofa. Uma das coisas que me deu um gancho para chamar você para essa live, para a gente falar mais a fundo sobre isso, foi uma pergunta que eu recebi que estava escrito o seguinte: a gente estava falando sobre aparência física, sobre gostar de você ou não gostar de você, sobre você se aceitar, aceitar seu corpo. E aí ele falou, Lua, e a baixa autoestima que não é física, que é interna? E eu lembro que eu fiquei muito emocionada com essa pergunta, porque eu senti muito fundo essa autoestima interna que não é física, que é invisível, né? Que só a gente sente lá dentro essa insuficiência, né? E aí eu queria que você conversasse com a gente mais sobre o que é autoestima e o que fazer quando ela está baixa, como a gente pode reconstruir a nossa autoestima para ter uma noção de sujeito mais completa, para poder levar adiante, enfim, para fazer as nossas coisas no mundo. Bom, autoestima é um guarda-chuva, né? Se você falar de autoestima, você pode ver que ele é um guarda-chuva de várias coisas. Mas, na verdade, a autoestima, você pode entender ela de dois lugares. A autoestima, ela pode ser uma referência cultural ao qual você alcança ou não alcança, não é? Porque eu tenho baixa estima porque eu sou gorda? Como assim? Por quê? Porque na sua sociedade você já cresceu sabendo que se você é gorda, você não é legal. Graças a Deus isso está mudando muito. Hoje a gente vê, sabe, qualquer corpo sendo sensual, qualquer corpo sendo lindo, maravilhoso, qualquer corpo, qualquer cor. A gente está hoje numa abertura. Porém, a gente tem ainda essa cultura. Então tem essa autoestima que é essa imagem percorrida e não alcançada ou alcançada. Então eu tenho autoestima ou não tenho, né? E tem a ver, e tem o lado do sentimento, né? Assim, que é aquilo que eu sinto sobre mim. Tem autoestima, aquilo que pensam sobre mim e aquilo que eu penso sobre mim. Então, a baixa estima, eu gosto de uma coisa super legal, uma frase que assim, a gente é biologia, mas a gente também é biografia. Porque a nossa baixa estima é muito constituída pelas experiências que a gente já viveu. Uhum. Então, muitas coisas que você não gosta de você, por exemplo, não é você que não gosta, é alguém que já não gostou, ou sua mãe, seu pai, sua avó, que também não sabem do mal que eles sofreram recebendo essa cultura tão na cara. Ó, gordo é feio, magro é o ideal, Gisele Bündchen é a mulher bonita. Essa geração um pouco mais para trás vinham recebendo esses modelos muito, muito fechados, né? Então, é natural que passar para vocês e para mim. Imagina, e vocês imaginem, eu acho que a geração de vocês deve estar mais ou menos, sei lá, eu acho que talvez até 18 anos, né? 19. Vocês, imagina a minha geração, que a cultura era muito bem, não tinha tanta polarização por causa da tecnologia, né? Então era assim, né? O gordo é realmente isso. Não tinha muitas, né? Então você tinha muito, muito mais gente com baixa estima. Por isso você pode ver que a gente, da minha geração, é uma geração de muitos alcoólatras, é uma geração de muitos suicidas também, porque era o ideal. Então, como é que a gente pode construir, você falou um ser humano inteiro, né? Primeiro entender isso, que essa baixa estima, ela é construída. Então, quando você entende isso, você tem a capacidade de se rever, se refazer.
Por isso, mais uma vez, que a terapia é super importante. Super para isso. Né? O que que é? Porque às vezes o que é bom para minha mãe não é bom para mim. Uhum. E para eu entender isso, eu preciso de espaço, né? De espaço e de fala, de escuta, né? Sim. Acho que é isso. É tão complexo, acho que a gente... É muito complexo. Autoestima é bem complexo mesmo, né? Mas é Gente, basicamente isso. eu tô aparecendo pra você, tia? Estão dizendo que eu tô congelada? Você está congelada, mas eu tô... Isso. Pronto. Pronto. Uhul! Troquei o Wi-Fi. Foi. Pronto. Então, eu fiz um post no meu Instagram avisando dessa live e pedi para as pessoas falarem nos comentários quem queria participar, quem queria fazer uma pergunta, alguma coisa. Eu recebi uma mensagem um pouco grande da Thalita Fernandes que eu queria ler aqui, só para a gente trazer nessa discussão do Setembro Amarelo e dessas luzes vermelhas, né, de pessoas que a gente deveria estar preocupado. Ela botou: eu não sei o que perguntar, pois tenho tantas dúvidas, tantas dores. Não me perco no dia de, não me perco no meio, que me perco no meio de tanta coisa. Eu me sinto tão triste, tão sozinha, que às vezes penso que a minha vida não é mais tão importante para mim. Eu me escondo atrás de um sorriso falso, uma alegria que não é verdadeira. Eu queria alguém para me escutar, alguém que me entendesse, porque muitas das vezes as pessoas dizem que é frescura ou a gente só quer aparecer. É horrível se sentir assim ou ter que fingir que está feliz por fora, sendo que por dentro, estando destruídos, sofrendo, chorando, gritando, pedindo por socorro e ninguém nos escuta. Isso dói demais aqui dentro. E eu achei muito triste isso, mas achei tão, ela não tá sozinha nisso, sabe? Eu achei tão parecido com coisas que eu sinto às vezes, com coisas que muitas pessoas à minha volta sentem. Como é que a gente pode dar a mão? Como é que a gente pode ajudar as pessoas que estão nesse lugar? Porque às vezes dizer você não está sozinho, eu já passei por isso, não é o suficiente, né? Como é que a gente pode ativamente ajudar essas pessoas, prevenir que Aham. coisas piores aconteçam? Bom, você falou tudo. Dizer que eu já passei por isso, você não está sozinha, a gente já viu que é uma frase de efeito, mas não é uma ancoragem forte. Uhum, Então, eu acho que é isso que a gente está fazendo, se disponibilizando. Você pode se disponibilizar até um certo ponto e eu posso me disponibilizar até um outro certo ponto. Então, é realmente dando a eles essa escuta parcial. Eu não posso, a não ser que venha fazer terapia comigo, ou venha fazer. Isso é outra coisa. Mas, assim, uhum, essa escuta, vem aqui, fala que você tem escuta, ela já está aberta. E eu entendo, pelo menos eu acho que a gente está criando aqui um vínculo uhum, legal, afetivo e de apoio, uma rede de apoio. Aí tem a ver com a rede de apoio. Isso é rede de apoio. Às vezes a rede de apoio, na linguagem da saúde pública, a rede de apoio tem a ver com o posto de saúde, o PA, tem a ver com o CAPS, tem a ver com os hospitais, que são redes de apoio na área da saúde. uhum, Nós todos temos uma rede a gente precisa ter rede de apoio. E eu posso garantir que a maior rede de apoio que a gente pode ter é a nossa família. Seja minha mãe que não entende, seja meu pai que não entende. Muitos não entendem. E aí que está o resto da rede de apoio. Eles podem não entender, mas se você tem uma psicóloga do seu lado, né, e que pode, poxa, olha, ela está numa crise de pânico e vai poder conversar com seu pai caso você precise se internar, isso é uma rede de apoio. Né? Então, é muito importante que vocês lembrem que vocês precisam de uma rede de apoio. É fundamental. Né? Então, assim, a gente pode ajudar nisso, já disponibilizando. A Lua, ela tem mais o papel de ser quem traz as pessoas, porque uhum. isso Faz a que a Lua ponte. que faz a ponte entre tudo aquilo que a gente pode fazer com as Uhum, pessoas. Né? Mas isso é uma coisa. A outra coisa
quando você precisa ter consciência disso. Quando você estiver naquele lugar, procure estar bem nesse lugar sozinha. Essa solidão, se você lembrar que você tem uma rede de apoio, essa solidão não vai ser tão grande mais, concorda? Uhum. E não, eu posso mandar se você, com certeza, eu vou te responder. Posso não responder na hora, mas eu vou te responder. Vindo da Lua, a gente está fazendo uma rede. Isso que a Lua está proporcionando. Então, eu vou te responder. Agora, você precisa trabalhar esse lugar de solidão na sua vida. E pode ser mais confortável estar com você mesmo. Posso garantir a você. Escuta mais o que eu tenho gravado. Escuta as coisas que eu falo, os stories. Você vai aprender a estar sozinha com você de uma forma melhor. Porque não é tão ruim estar sozinha. O ruim é estar com esse sentimento de que eu não tenho ninguém. Né? Acho que é isso, né? Porque tem muita coisa. Porque isso, na verdade, a gente está falando sobre um sintoma. A solidão, a ausência de interlocução tem a ver com falta de diálogo. Eu falei lá no início, né, do nosso papo. A falta de diálogo com os pais da gente é uma coisa que tem um peso na nossa saúde. Né? Claro que sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode culpar os nossos pais porque eles também não sabem fazer. Então, vocês que já não são mais bebês estão começando agora a correr atrás do conhecimento através de vocês mesmos. Eu acho que é isso mesmo. Rede de apoio, né? E, se possível, eu falei, rede de apoio, pessoas mais velhas, pessoas que tenham mais conhecimento, que possam te dar escuta e te compreender. E, se possível, o mais rápido possível, ter um apoio de psicoterapia. Muito bom. Estamos cheios de pessoas. Eu queria falar um pouco sobre... Teve uma época que eu estava conversando com você sobre o medo da morte e você falou, Lua, não é sobre você temer a morte, é sobre você querer viver. Eu queria falar sobre esse amor à vida, sobre esse por que viver. Se a gente está com tanta dor, se está tudo tão difícil, se a gente está tendo dificuldade de lidar com todos esses nossos sintomas, se ninguém nos escuta, nossos pais não nos dão atenção, por que a gente deveria querer viver? O que você pode dar de luz sobre isso? Que bomba! Toma bomba! Lida com isso. Toma, tia, toma. Não, eu vou responder de uma forma simples até, sabe? Não é o porquê querer viver, é pra que querer viver. Pra quê? Porque tem momentos que o porquê é uma questão que ela não sai do lugar. Porque são perguntas, existem perguntas que eu não sei nem se cabe falar aqui agora, sobre existenciais, bem fortes. Por que eu vivo? Para onde é que eu vou? Para onde eu venho? Que são perguntas existenciais que geralmente ocupam a nossa cabeça na juventude, começam. Acho que muita gente pode já ter esse né, de onde que eu venho, quando eu morrer eu vou para onde. Isso tudo são questões existenciais que, se eu não tenho uma abordagem amorosa e leve, isso pode ajudar a eu entrar nesses estados de ansiedade, principalmente estados de medo, estados de insegurança, né? Porque por que eu vivo? Por que eu morro? Não há ciência que vai te responder isso hoje. Até hoje, a ciência não vai te dizer para onde você vai. Se existe... Então, essa é uma pergunta que a gente corta. A gente pode perguntar assim, para que viver? Aí eu posso te dizer, a gente precisa achar um sentido. Eu te pergunto, para que eu vivo? Eu vou perguntar para mim, para que eu vivo? Eu vivo, sabe para quê? Eu vivo para existir junto com os animais. Eu quero existir junto com os animais, com a natureza, né? Porque é um pensamento que já foi bem antigo e que parece que se perdeu, que a natureza, ela não é aquela coisa que a gente vê, que é lindo, não. Nós somos natureza, nós sempre fomos natureza.
Então, quando a gente simplesmente existe, vive, sem ter que fazer alguma coisa, isso é uma satisfação, isso traz sentido para a vida. Quando a gente vive sem sentido, a gente não acha um porquê e nem um para quê. Então, esse é um sentido. E o outro sentido que eu descobri para a minha vida é cuidar. Cuidar. Eu cuido de tudo. Eu cuido de você, eu cuido dos cachorros na rua, eu cuido se alguém está sofrendo, eu cuido. Às vezes eu não cuido muito de mim. Não tanto quanto cuido do outro, porque o cuidador tem essa característica. O cuidador cuida tanto do outro que às vezes esquece de cuidar de você mesmo. Mas eu já estou aprendendo isso, porque eu já estou mais velha, eu já apanhei bastante, eu estou me cuidando bastante, né? Então, pensem nisso, busquem um sentido para a vida. Chega de porquê. Por que isso? Por que eu estou passando por isso? Não é porquê, é para quê. Para que você está passando isso na sua casa? Para que a sua mãe não tem ainda conhecimento para conversar com você? Para que você provavelmente procure conversar com outras pessoas fora, para você pegar coisas que você não tem ali. Então, exercitem o corte do porquê e a vinda do para quê. E busquem um sentido. Nem que o sentido lá no fundo, depois no futuro, mude. Eu já fui bailarina, eu fui jornalista, eu fui terapeuta. Até eu descobrir o sentido da minha vida, demorou um pouco. Então, assim, não tem problema se você não souber o sentido da sua vida, o que eu vou ser no futuro. Isso não interessa o que você vai ser no futuro. Interessa o seguinte, o que você quer ser agora? Agora. Você quer continuar a ficar tendo ansiedade, falando da ansiedade, ou você quer olhar quem é que está saindo disso? A Lua teve e foi procurar sair disso, médico, terapia. Eu sempre quando eu não me cuido, eu tenho a mesma coisa. Eu vou ter depressão, já tive. Eu fui estudar pânico e ansiedade, porque eu tive um episódio na minha vida que para mim foi divisor de água. Eu não quero mais ter aquilo. Porque não é porque eu sou psicóloga que eu não vou ter. Como eu falei, a gente é humano. A gente tem uma condição humana que a gente não escapa. Né? Eu tive um pai, eu tenho meus traumas. Agora, hoje eu não quero ser essa pessoa doente. Hoje eu não quero ser uma pessoa que fica deprimida direto. Hoje eu não quero ser uma pessoa que e tem vergonha do que sente. Hoje eu e a Lu, a gente não quer isso. Então, eu peço isso para vocês. Saiam dessa. Vamos junto e vamos aprender a sair desse lugar que ele tem saída. Vocês não estão vendo. Né? Aí eu vou, para completar essa fala que ficou boa, ficou legal. Acho que eu consegui juntar. Falou, né? Bonito. Falei bonito, né? Falou. Não, o Fábio de Mello falou uma coisa linda num vídeo que eu botei para o pessoal ver. Perguntaram para ele assim, ué, padre, mas que é a cultura. Você acha que a Lua não pode ter depressão porque ela é atriz? Eu não posso ter depressão porque sou psicóloga? O Fábio de Mello não pode ter depressão porque é padre? Aí vieram perguntar para ele assim, padre, mas o senhor com depressão, mas aonde é que estava Deus nesse momento? Aí ele falou assim, Deus? Ele estava no mesmo lugar, eu que não conseguia olhar ele. Então, é isso. Quando a gente não está bem, a gente não consegue olhar as coisas que estão ali. Então, a gente precisa de ajuda. Se você quer sair e quer viver, existir, né, para fazer alguma coisa que tenha sentido para você tem que procurar alguma coisa que faz sentido para você. Então, corre atrás. E a gente está aqui agora, vocês não estão sozinhos. Bom, falei a frase que não era para falar, mas... mas é verdade. Vocês não estão sozinhos. Não, mas a rede está formada aí, né? Total. Ô, tia, tá tão bom ouvir você falar. Divulga o seu canal para as pessoas que querem conhecer melhor seu trabalho, que querem ouvir você falando mais. Fala dos vídeos que você posta lá. Então, eu acho que me seguir no Instagram já é um grande suporte que vocês vão ter. Eu tenho um canal no YouTube que tem
esse nome, Maria Cândida Ribeiro. E lá eu chamo, eu não faço um canal tipo youtuber. Eu deixo lá como um banco de vídeos para que vocês fiquem. Eu não fico ativando, eu não fico fazendo aquela coisa, dar o seu like, essas coisas. Até o YouTube me botar para fora, porque quase não tem visualização. Mas são vídeos para muitas já foram lá, já viram, adoram. Eu falo de depressão de forma leve. Aí lá eu tenho algumas falas que, se você quiser, eu acho que vai ser legal, vai somar a você. Mas me segue no Instagram, eu estou sempre postando coisas, compartilha. E se você tiver possibilidade e quiser fazer encontros comigo, profissionais, mesmo de atendimento, procura no direct, a gente faz. Eu converso com a mãe, eu acho que a gente... todo o apoio, eu atendo online, faço um pacote legal. Então, tem todas essas formas de apoiar. Tá? Eu acho que o Instagram e o YouTube com Maria Cândida Ribeiro já vai ser um bom suporte. Muito bom. Muito bom. Poxa, eu acho muito bem obrigada legal. por ter Muito participado. legal. Você tem umas últimas considerações? Tem um recado para deixar? Eu tenho um recado para deixar, que é o seguinte. Vocês não seguem a Lua porque ela é rebelde ou porque ela é Roberta. A Lua, ela é exatamente isso aí. Então, vocês seguem ela porque ela realmente é uma pessoa que nasceu para isso, nasceu para ajudar mesmo. Ela é uma pessoa muito do bem e eu estou muito feliz dela estar fazendo. Ela me disse que, tia, calma, eu vou me preparar para isso e eu estou muito orgulhosa de saber que você dá tanto suporte e que tudo isso que vocês estão vendo não é fake. Nada de... A gente não ficou conversando com... Ela nem me ligou para saber o que a gente ia falar. Tudo que vocês veem da Lua é exatamente a verdade dela. E eu fico muito orgulhosa e eu assino embaixo de tudo que você fala, que você faz. E contem comigo e vamos fortalecer essa rede. Tá, meu amor? Muito obrigada. Porque eu te amo muito. Te amo muito. Amei. Tudo que você falou ajudou muito as nossas conversas. Que bom. Essa galera me faz suar. Não, mas agora puxa um assunto e fala, meu Deus, como é que eu vou responder isso? Mas agora somos 3. Vocês podem procurar a Lua, vocês podem procurar a mim. A gente se fala, a gente vai pensar, né? Quem sabe a gente pode pensar numa coisa, né, Lua? Vamos ver. Vamos ver o que disso aqui vai rolar, né? Sim. O que precisarem, faremos. Estamos juntos, tá? Um beijo para vocês todos. Obrigada por me acompanharem. Obrigada, tia. Um beijo, meu amor. Tchau, me tira aí. Tchau. Tchau, meu amor. Saindo. Deixa eu ver. Agora foi. Gente, foi isso. A nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham acompanhado muito. Fiquem tranquilos que vai ficar salvo aqui no meu Insta. Vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem. Vocês tendo alguém que precise falar sobre esses assuntos, manda a live para eles, compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas que você acha que estão precisando de um suporte. E vamos ter sempre essa atenção e sempre esse colo e essa acolhida para as pessoas que estão precisando ser vistas, estão precisando de ajuda. Tá bom? Compartilhem e tamo junto, tá bom? Até a próxima. Beijo para todo mundo. Tchau.